Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta a estimular sempre a fé uns aos outros, e esse estímulo se torna cada vez mais necessário à medida que os tempos vão piorando, que a vida vai ficando mais difícil. E a Bíblia utiliza uma expressão chamada últimos dias para se referir ao período do derramamento do poder do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2, até a segunda vinda de Cristo. E nesses últimos dias os tempos vão piorar à medida que o tempo for passando. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo no capítulo 3, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, dizendo como serão as pessoas nos últimos dias. Serão trabalhosas. Eu vou ler para vocês, leia comigo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 9. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Está difícil ou não está? Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, a gente já viu que é blasfêmia, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural ou sem amor para com sua família, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Não é só não fazer o bem, é inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, que é pior ainda, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Esse é o perfil dos homens no fim dos tempos, e à medida que o tempo vai passando, os homens vão se tornando assim mais intensamente, o que torna os tempos piores, maus. E para que nós não desistamos da fé, precisamos nos estimular uns aos outros. Nesse texto que nós lemos inicialmente, em Colossenses, Paulo fez alusão à palavra de Cristo, que é toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Não era naquela época, porque a palavra de Deus ainda não estava completa. Paulo ainda estava escrevendo suas cartas, ainda faltava a literatura do apóstolo João, o Evangelho, as 3 cartas, o Apocalipse, a literatura do apóstolo Pedro e a carta de Judas. Mas uma vez que isso tudo está completado, uma vez que isso tudo foi escrito, a palavra de Cristo é toda a Bíblia. E a palavra de Cristo deveria habitar nos crentes da igreja de Colossos, que era uma igreja com todo tipo de gente, com classes sociais distintas. Por exemplo, Filemon, que recebeu uma das cartas do apóstolo Paulo, era da igreja de Colossos. Basta ler a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, que você vai perceber isso. E também quem era da igreja de Filipenses, da igreja de Colossos? Onésimo. Onésimo era o escravo, o servo escravo que havia fugido de Filemon, foi preso em Roma, conheceu Paulo na prisão, se converteu muito provavelmente pela pregação do apóstolo Paulo, depois voltou para Colossos, trazendo o que nas mãos? A carta de Paulo a Filemon. E agora na igreja de Colossos tinha na mesma membresia servo e Senhor. E a revolução que o cristianismo faz também acontece de maneira
mas porém de maneira mais efetiva. Na igreja do primeiro século era comum ter escravos que eram pastores dos seus senhores, e agora eles não se chamavam mais na comunhão de escravos e senhores, mas de irmãos. Uma convivência talvez um pouco difícil, mas pelo Espírito de Cristo possível. A palavra de Cristo, quando habita em nós abundantemente, como diz a passagem, ricamente, nos transforma. E os irmãos foram recomendados a ter em si a palavra de Cristo ricamente, com toda a sabedoria. Não era para ter a palavra de Cristo de qualquer maneira, mas com esse adendo, com toda a sabedoria, fazendo o melhor caminho possível, o melhor percurso possível, usando das melhores ferramentas possíveis, para ter a palavra de Cristo ricamente no seu coração, na sua memória. Você sabia que algumas pessoas, na verdade várias delas, decoraram a Bíblia todinha? 1189 capítulos, 31.103 versículos, alguns brasileiros até. Que maravilha, hein? Que inveja. Eu já acho que o Silas Malafaia tem uma grande memória. Eu vi uma entrevista dele esses dias, ele disse: eu acho que eu tenho uns 1000 textos gravados, porque ele começou criança, né? Foi treinando, realmente tem boa memória, boa memória e memória treinada. Imagina a Bíblia toda. Isso é bom, isso é necessário, porque se a gente não tiver a Bíblia na cabeça, não tem no que meditar. Vocês sabem que tem gente que lê a Bíblia várias vezes por ano. Se você lê 40 capítulos por dia, você lê a Bíblia um mês. 20 capítulos em 2 meses. 10 capítulos, você lê a Bíblia 3 vezes por ano. Dá para ler, dá para decorar, só é querer e se organizar para isso. Mas ter a Bíblia na cabeça não é tudo. É preciso saber usá-la, mas é o primeiro passo. Paulo recomendou aos irmãos que tivessem a Bíblia, a palavra de Cristo, habitando neles ricamente com toda a sabedoria. A gente pode ter sabedoria para saber decorar trechos da palavra, saber estudá-la, mas ele também recomendou que os irmãos fizessem um trabalho pastoral. Isso mesmo, ensinar e aconselhar uns aos outros é um trabalho pastoral. E como? Com música. Com música. Já notaram que tudo para as crianças tem música? Na escola tem a música de chegar, tem a música de sair, tem a música do lanche, tem a música da tarefinha. A gente decora mais um discurso ou uma música? Esses dias eu baixei umas músicas antigas e botei no carro, estava ouvindo com o Kelly, e a gente lembrando, dizendo, eu nem lembrava, eu nem sabia que eu lembrava dessa música, de tanto tempo que eu não ouvia. Mas lembra, está lá na nossa memória de alguma maneira. Quando a melodia entra, cada instrumento fazendo a sua parte, quando entra a voz, daqui a pouco a gente vai lembrando, opa, esse trecho diz isso. E a música na escritura toda é muito poderosa, muito usada por Deus. O apóstolo Paulo acreditava tanto no poder da música, que quando ele foi espancado juntamente com Silas em Filipos, Atos 16, preso, amarrado com algemas, ele não podia mais pregar o Evangelho, ninguém ouvia, mas ele esperou dar um horário adequado, por volta da meia-noite. Os presos estavam quietos, se preparando para dormir, talvez alguns já tivessem dormido, e de madrugada, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, porque os outros presos podiam ouvir suas orações e seus hinos, e assim ouviriam o Evangelho. Para Paulo, a gente pode pregar o Evangelho cantando. Ele fez isso. Tanto é que quando teve um terremoto um tanto quanto esquisito, que não derrubou nenhuma parede, mas abriu portas, ninguém fugiu. Aqueles louvores, aquelas orações, de algum modo, acalmaram os detentos.
Meus irmãos, uma vez eu ouvi um sermão naquela passagem de um carcereiro, um irmão carcereiro. Foi o sermão mais profundo que eu ouvi naquela passagem até hoje. Que maravilha! E ele falando como é que o guarda diz: que faremos, Senhor? Ninguém chama um detento de Senhor, mas aquela música tem acalmado eles. Para Deus, uma música cantada ou tocada, dedilhada numa harpa, pode ser uma ferramenta para exorcizar um rei que se afastou da presença de Deus, como Saul. Mas com que nós temos alimentado a nossa alma? Com a palavra de Cristo cantada? E aí Paulo diz aqui para os irmãos se instruírem e aconselharem uns aos outros com todo tipo de música boa, salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós sabemos pela carta de Paulo aos Efésios que quem está cheio do Espírito canta salmos, que é uma referência aos 150 salmos, hinos, que são músicas que têm um teor cristão, fala sobre Cristo, sua vida ou obra, e cânticos espirituais, que são músicas com inspiração momentânea. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Que coisa linda, pena que não tinha smartphones na época. Eu tentei decorar, não consegui, não tinha nada para anotar na hora. Uma irmã de Campina Grande costumava ser abençoada assim. Eu não sei exatamente como os irmãos em Colossos fizeram. Se um ia na casa do outro, pegava os instrumentos e dizia: vamos cantar uns hinos aqui, irmão. Ou se de repente conversando, ele dizia: não desista, não se desanime. É como diz aquele hino, isso e aquilo outro, como a gente faz hoje ainda. Eu tenho uma amiga que é missionária, ela é minha chefe também, e quando tem um feriado, assim, é uma senhora de 70 anos, ela estava me dizendo, né: professor, eu vou me reunir com mais duas amigas lá em casa. Ela comprou uma caixa de som dessas que tem o Bluetooth, né? Aí botam o playback. E ela disse: eu fiz um propósito com algumas irmãs para a gente cantar 50 hinos, de manhã até de noite. Eu disse: que maravilha, como é que vocês fazem? Eu disse: não, a gente começa, a gente separa, cada uma diz os hinos que quer e tal, hinos ginários, né? Tipo harpa cristã, cantor cristão. São 3 irmãs, eu só conheço uma delas. Aí a gente separa tudinho e começa a cantar. Aí quando um cantor, daqui a pouco uma para, dá uma palavra, ora, a gente ri, chora e passa o dia. Para o almoço, depois volta, 50 hinos, a gente sempre faz isso. Diz: que maravilha, que programação boa, viu? Você nunca tinha ouvido isso. A avó de Kelly costumava receber algumas irmãs em casa para cantar os hinos também. Era muito bom, era muito bonito. Eu não sei como, irmãos. O texto não diz, mas nós devemos nos instruir e aconselhar com salmos, hinos e cânticos espirituais. É interessante, porque todo mundo desanima. Todo mundo. Eu desanimo, vocês desanimam. Jesus desanimou. Não foi por isso que ele ficou angustiado, suou sangue no Getsemane? Mas Deus pode usar qualquer um de seus servos para nos animar. Paulo escreveu aos Coríntios, falando sobre Tito, em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6. 2 Coríntios 7, versos 5 e 6. Porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Nossa! Externamente, lutas, internamente, temores. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Tem gente que vem da parte de Deus, tem gente que vem cheio do Espírito Santo e nos dá ânimo. Deus nos dá ânimo de diversas maneiras. O profeta Ageu profetizou na época de Esdras e Neemias, também Zacarias e Malaquias. E Deus usou Ageu
para falar ao povo que tinham que reconstruir a segunda casa, o templo. E por meio da pregação de Ageu, o texto bíblico diz que o espírito do povo foi despertado. Deus deu ânimo ao povo. Deus deu ânimo a Paulo por meio de Tito. Deus também deu ânimo a Paulo por meio de Onesíforo em outra ocasião. 2 Timóteo capítulo 1, verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Então, Deus usou Tito, Deus usou Onesíforo, Deus pode usar qualquer um de nós. Deus nos dá ânimo muitas vezes, irmãos, pela comunhão com os irmãos. Sair para tomar uma Coca-Cola e uma coxinha, ou um suco e um sanduíche fitness também. Muitas vezes a gente está preocupado com o nosso carro, ou com o prato, ou com o lugar, mas é muito mais importante, geralmente, quem está dentro do carro conosco, quem está à mesa conosco, do que o próprio prato, não é verdade? E Deus nos dá ânimo assim, muitas vezes. Então, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve fazer bom uso da palavra de Cristo e dos louvores a Cristo, porque, embora sendo para Cristo, para Deus, também servem para nós. No livro dos Salmos, nós vemos todas as emoções humanas representadas. Alguém muito feliz, alguém esperando uma resposta de uma oração, alguém louvando a Deus com muita gratidão, mas também alguém triste, amargurado, como no Salmo 88. O Salmo 88, depois leu em casa, é o salmo mais triste da Bíblia. Não tem esperança nele não. O cara sofreu de uma doença degenerativa e vai dizendo: eu perdi a saúde, perdi os amigos, e a última palavra do salmo é trevas. Trevas. Às vezes nós queremos expressar nossas emoções diante de Deus com formalidades demais, mas não foi o caso desse salmista. Será que a gente pode esconder alguma coisa de Deus? Será que ele não sabe ainda a palavra que a gente vai falar? Meus irmãos, expressar nossas emoções em oração diante de Deus é espiritualmente saudável e biologicamente também. É libertador, é humano. Muitas vezes nós pensamos e queremos humanizar, divinizar, melhor dizendo, a humanidade de Cristo. Mas Cristo é homem, não foi, que ele subiu assim para o céu, embora glorificado, ele é homem e Deus. Então ele aprendeu a andar, deve ter levado algumas quedas, como qualquer criança, aprendeu a falar, fazia xixi, fazia cocô como qualquer bebê, aprendeu a ir ao banheiro, sofreu de verdade, chorou de verdade. Tem algumas expressões nos evangelhos que dizem que Jesus respirou profundamente, se agitou profundamente seu espírito. Eu gostei da série The Chosen, embora eu não seja um espectador assíduo, mas trouxe a ideia de um Jesus realmente humano. Eu gostei, que ri, que brinca com os apóstolos, que conversa, que devia ter amizades de infância. A vida cristã é assim, é para ser leve, mas ela é leve também quando a gente compartilha com os irmãos. Então Deus pode usar alguém para nos animar, para nos instruir, para nos aconselhar, mas também pode nos usar para fazer isso com alguém. Agora eu acho interessante também, irmãos, que essa passagem é muito parecida com a de Efésios. Abra lá, por favor, em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Efésios 5, 18. Em Colossenses,
Paulo nos manda ser cheios da palavra. Quando a gente é cheio da palavra, a gente canta louvores, canta salmos, hinos, cânticos espirituais, instrui e aconselha uns aos outros. Em Efésios, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa passagem não termina aí. Geralmente as Bíblias dividem, né? Aí falam os deveres da família, do lar, alguma coisa assim. Mas não. Paulo dá exemplo de sujeição: a mulher ao marido, o homem a Cristo, os filhos aos pais e os servos aos senhores. E vai até o capítulo 6, versículo 9. Do 5:22 ao 6:9 são os exemplos de sujeição. Porque quem é cheio do Espírito faz o quê? Fala, canta, agradece e se submete. É isso. São verbos auxiliares do verbo principal. Quem é cheio do Espírito pode falar em línguas ou não, pode operar milagres ou não, pode evangelizar no meio da rua, no sol quente de paletó ou não, mas todos que são cheios do Espírito têm essa postura. Fala bem, canta louvores, é grato a Deus e é submisso a quem lhe deve ser submisso. É isso. Então nós, quando somos cheios de Deus, fazemos isso. E como é que a gente se enche de Deus? A gente não se enche, a gente é enchido. Esse texto é difícil de traduzir, no verso 18, porque na verdade Paulo escreveu: sejam enchidos. Nós só recebemos a ação, nós não executamos e recebemos. Nós não executamos. Sejam enchidos. A NVI traduziu diferente, a NVT também, mas é difícil de traduzir. E aí, mas a gente pode buscar a palavra de Deus, a presença de Deus por meio da oração e da palavra. E é assim que Deus nos enche. E quando Ele nos enche, a nossa harmonia melhora no trabalho, na igreja, em casa, em todos os lugares, porque a gente vai aprender a ser mais grato. Nós seremos pessoas mais agradáveis ou menos desagradáveis, no mínimo, e vamos nos sujeitar a quem é devido. E aí nós também somos instruídos pelos irmãos. Qualquer pessoa pode instruir e qualquer pessoa pode nos aconselhar. Meus irmãos, em tempos de dificuldade como os que nós vivemos, é sempre bom lembrar do que a carta aos Hebreus nos ensina. Vamos ler algumas passagens. Abram em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Hebreus foi escrita para um grupo de irmãos que estava quase desistindo da fé. Alguns já até têm desistido. Hebreus 3, versos 12 e 13. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai. Exortar é animar. Animai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós devemos animar uns aos outros sempre. Mais na frente, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O dia é o dia da vinda de Cristo, está breve, está próximo. A mensagem
desse ânimo, desse conselho para os outros se animarem, não é necessariamente Deus vai dar a resposta que você quer. Não, pode ser que Ele não dê, e pode ser que Ele não diga nada. A mensagem é: Cristo está voltando. Aí sim. E também Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós devemos fazer isso, mas nós só estaremos aptos quando estivermos cheios do Espírito e da Palavra. A gente consegue isso pela graça de Deus, com oração e com meditação diária nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.